É do dia 1º agora desse mês, 1º de abril, que saiu a portaria. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer informação, vocês podem me procurar a Camila, que é a nossa vice-secretária, e o Igor Guzmão, que é o nosso tesoureiro. Nós estaremos dando plantão aí durante esses 3 dias de evento, para a gente poder dialogar um pouquinho. Aproveitem esse espaço, aproveitem o evento, as discussões, tá? E renovem essa capacidade da gente estar produzindo conhecimento na área da educação física, com essa temática que é de suma importância, dadas as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação, né, da graduação em educação física, que é falar da docência como um eixo identitário da atuação profissional em educação física. Bom evento a todos. Com a palavra, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, o professor Alex Oliveira de Souza. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar saudando a mesa e na professora Silvana, professora Rafael, Glória, Líber, Otávio, dos alunos. Saudar a todos vocês que estão aqui presentes. Falar da minha alegria de poder estar no encontro científico de estudantes, que é o 17º. Então, isso traz não só uma responsabilidade, porque deve refletir o acúmulo de conhecimento, deve refletir um processo de trabalho, mas isso traz, sobretudo, uma bagagem e uma experiência, né? Porque vocês estão dando continuidade ao trabalho que nós sabemos. 17 pressupõe que se não houve interrupção, são 17 anos. 17 anos, tem gente que participou do primeiro, que se encontra em posições muito importantes já na sociedade. Certamente vão sempre ter esse elo, não apenas com o momento do encontro, porque o encontro não é um momento em si. O encontro é um coroamento de outras atividades. O encontro é um momento de inter-relações que se estabelecem em relação ao curso que você faz, em relação às suas experiências de trabalho, em relação aos seus anseios, aos seus sonhos, em relação à pesquisa científica que você desenvolve nos diversos grupos. Então, é um momento de popularização do conhecimento, de socialização do conhecimento, nada mais é que a oportunidade de aprendizado, que é um momento que a gente compartilha o que sabe, com isso a gente também recebe informações daqueles que estão compartilhando. Então esse momento de enriquecimento, né, no nosso processo de formação como professores ou como profissionais, ele é um momento extremamente rico e necessário para a ciência. A FAPEMA se sente extremamente orgulhosa de poder apoiar os eventos científicos. Eles fazem parte da nossa linha de popularização da ciência. Porque a popularização ela não se dá exatamente com apenas uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse momento é um momento de popularização porque nós todos compartilhamos conhecimento e trocamos conhecimento. Todos, a partir do momento que quando você é um pesquisador que apresenta o seu trabalho, cada questionamento que você obtiver naquela apresentação, ele vai ser um elemento, um retorno para o seu processo de reflexão, de amadurecimento do que você está fazendo. Esse papel identitário, né, do professor, que é importante que nesse momento a gente tenha e entenda o lugar de fala daquele que é um facilitador do processo de produção do conhecimento. Entenda esse lugar de fala e entenda esse lugar de fala dentro da nossa sociedade e dentro da nossa conjuntura atual, que quer negar um espaço de autonomia, de liberdade de cátedra a uma pessoa com uma argumentação fajuta em relação à escola ser partido. Escola não tem partido, escola tem pluralidade. Me ajuda aí. Os caras também. E, gente, essa diversidade que forma a escola, ela existe no mundo civilizado todo. Vocês estão achando que em Harvard não tem professor que ensina marxismo?
Vocês acham que David Harvey, Noam Chomsky estão em quais universidades? Se não nas universidades capitalistas e americanas. Ou será que só tem esses... Vocês imaginam que a Sorbonne vai abrir mão dos seus professores marxistas ou dos seus professores liberais? Ou que lá não tem professores liberais porque a hegemonia da escola francesa é marxista? Não, pelo contrário, há um espaço de disputa do conhecimento. E nós, professores, precisamos ter autonomia. Nós precisamos ter autonomia porque nós precisamos pensar e nós precisamos fazer produção do conhecimento. E não há avanço na ciência se a gente não tiver essa liberdade. Se a gente não tiver essa liberdade, a gente nunca ia poder inserir capoeira nos jogos. Porque não pode, não é assim. Não se faz assim. Mas pode, porque... Ou senão a gente não poderia ter mais um tie break em vôlei, porque não ia mudar as coisas. Alguém tem a ideia assim, tá no mesmo, pode sair. Ou senão não poderíamos ter uma jogadora de vôlei trans. Então são inúmeros os questionamentos e as indagações que precisam ser debatidas, e precisam ser debatidas com liberdade, com autonomia, como falou a professora Silvana, e é porque é matéria constitucional. É inacreditável que a gente esteja num país que o ex-ministro da Educação está discutindo o heliocentrismo, terraplanismo. A gente tem coisa mais importante do que discutir isso. E se não for discutir isso, não é também cantar o hino nacional. Porque isso não são as questões que afligem a sociedade brasileira em relação à educação. Como também não é um falso kit gay. Quando a discussão nas escolas, sim, deve discutir a questão da diversidade sexual, deve discutir porque nossos jovens estão cometendo suicídio. Nossos jovens vão se automutilando, porque eles não têm espaço para dizer o que eles são, o que eles querem. E não é só em relação à homossexualidade. Então, as questões que são confrontadas no nosso exercício de docentes, elas transcendem e muito a relação que a gente vai fazer na nossa relação profissional. Também é oportuno que a gente lembre agora o nosso novo ministro da Educação. Nós estamos no Nordeste brasileiro, mas nós estamos nas universidades, nas cidades, nós temos inúmeros problemas. Sabe? A prova do arcaísmo da fala do ministro está quando ele associa ao Nordeste a questão da agronomia, como se a gente não tivesse doutorados em ciências agrárias em todos os estados do Nordeste. 3 das 8 maiores metrópoles do país estão no Nordeste, com mais de 4 milhões de habitantes. Quer dizer, está no bojo desse discurso, o mesmo discurso que diz que a educação física não é para ser estudada, sociologia, filosofia, porque é um arcaísmo profundo que não vai levar esse país a lugar nenhum. Ninguém pode abdicar do entendimento de que nós somos uma universidade. E esse nome não é gratuito. Nós somos uma universidade porque nós somos a universalidade dos fenômenos, a universalidade dos processos. Isso que nós fazemos na universidade. E nós não podemos abrir mão do lazer, nós não podemos abrir mão do esporte, nós não podemos abrir mão da filosofia, nós não podemos abrir mão das artes, nós não podemos abrir mão de tudo que parece desnecessário ao mercado, mas só numa visão tacanha, porque se estuda isso no mundo todo capitalista. Então não é uma questão só de direita ou esquerda, é uma questão realmente de brutalidade, de arcaísmo, né, que a gente está vivenciando no país, porque não se trata de uma discussão republicana. Enquanto isso, nós estamos enfrentando um processo terrível em relação, que também aflige muitos professores. Imagina professores de educação física, que é a famigerada reforma da Previdência. Como é que nós podemos imaginar uma reforma da Previdência que vai jogar todos os nossos recursos, e aí todos estão envolvidos nesse processo? Não pense que vocês são muito jovens, não estão.
porque estamos, é principalmente e sobretudo a aposentadoria de todos, mas sobretudo de quem vai se aposentar. Quanto mais tarde você for se aposentar, maior será a situação que você vai viver. Porque você imagina que a privatização da aposentadoria, que você vai colocar tudo isso entregue a bancos, processo de capitalização, e você só vai receber se houver rendimentos futuros que não estão garantidos pelos rendimentos do passado, né? E você vai encontrar um processo de privatização da aposentadoria onde já está comprovado que 70% da população vai se aposentar com menos de um salário mínimo. Então nós estaremos confrontados a uma sociedade de idosos pobres, marginalizados, mendigando nas ruas e também com altos índices de suicídio. E a gente não precisa ir muito longe, basta olhar a opção feita pelo Chile e o que está acontecendo no Chile. Então também são pautas que merecem a nossa atenção nesta discussão sobre o nosso lugar de professores, né? Porque nós sabemos qual é a nossa dificuldade, como é que nós vamos trabalhar com os professores durante tantos anos e sim com uma perspectiva tão ruim de aposentadoria. Então essas são as questões que eu acho que estão nos afligindo nos dias de hoje, né? E uma questão que me machucou muito essa semana e que muita gente também deve ter sentido foram os 80 tiros. Não é política de segurança. 80 tiros contra um carro é mais um caso de racismo profundo que existe nesse país. Porque fica evidente, 80 tiros é de uma extravagância, que todo o processo de controle, se houve ou não houve, mas está associado a um estrangulamento, está associado a um guarda-chuva confundido com um fuzil. Então, a questão que nós não podemos também falar, a questão do racismo desse país. É a nossa população mais pobre, mais vulnerável, que é assassinada. A maior violência que se comete nesse país é o assassinato de jovens negros da periferia. Não é Alex que está dizendo. São os dados da nossa violência, os dados mais cruéis da nossa violência. Quer dizer, então, e se some a isso também a morte de Marielle, se some a isso a todas as evidências do que está acontecendo e que a gente precisa dar um basta. Quer dizer, nós temos vários indicadores em relação a isso. Então, que a gente não esqueça que foram 80 tiros contra uma pessoa que não tinha nada contra ela, a não ser o fato de que ela morava na periferia e ela não. Então, isso eu acho que eu gostaria de terminar minha fala com isso, porque é um fato grave que acontece no nosso país hoje, certo? Então, sucesso a todos vocês, parabéns pela organização do evento, muitos, né, se dediquem. E eu aprendi essa semana uma coisa em relação eu fui para a aula inaugural no IFMA, do novo mestrado, um dos novos mestrados, que nem é mais novo, tem mais de um, de engenharia mecânica, né? E a turma é uma turma que tem vários técnicos de mecânica, né? Engenheiros e mestrados, e que eles falavam muito da história de verticalismo, temem, né? Vão em frente, né? Não creiam nessa história de que a universidade é da elite e assim também será os cursos de mestrado, de doutorado e todas as formações nas quais vocês têm direito e vocês devem buscar. São direitos que estão sendo ameaçados. Então temem, verticalizem o processo de formação de vocês, abram mais portas para além da produção científica que vocês já estão fazendo e confirmando agora neste evento. Então vamos em frente, né? Nós acreditamos muito em vocês e torcemos muito pelo sucesso de cada um de vocês. Sabemos que vocês sim vão transformar este país, vocês sim vão transformar o Maranhão. Viva o Maranhão e sucesso a todos vocês. Ouviremos agora a diretora do Departamento de Propriedade Intelectual, a professora Maria da Glória Almeida Bandeira, neste ato, representando o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o professor Allan Kardec do Alibe Barros. Bom dia a todos e a todas.
Em nome também da professora Silvana, aqui presente, do professor Alex, da FAPEMA, eu cumprimento a todos e a todas, e assim também a mesa. Em nome também da reitora, da magnífica reitora da Universidade Federal do Maranhão, a professora Nair Portela, e do professor Allan Kardec, professor e pró-reitor, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Cumprimento a todos, desejo sucesso, parabenizo pela, não a iniciativa, professora, mas pela persistência, não é, de estar no 17º encontro de estudantes de educação física, como o professor Alex, né, colocou aqui muito claramente, a professora Silvana. Estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, tanto político quanto econômico. E um evento como esse, nós sabemos, né, o quanto está sendo difícil para a gente realizar por questões de recursos financeiros. A ciência nesse país não pode parar, a tecnologia, a inovação, os nossos conhecimentos não podem ser limitados. Vocês não aceitem essa história, não é, de escola sem partido, de não ter o socialismo, de não ter a sociologia, de não ter a filosofia, de não ter a educação física. Pelo contrário, nós temos que ampliar o nosso conhecimento. A gente não pode permitir que alguém que está lá em cima e tão distante de nós queira nos limitar nos nossos conhecimentos. E vocês já estão, isso aqui é um encontro de ciência, né, da questão científica, que vocês já fazem isso. Quem faz a iniciação científica na UFMA já tem o CEMIC em novembro, onde apresenta os seus resultados. E vocês estão tendo encontro só de vocês. E, logicamente, não é mais só da UFMA, né? Como a própria professora Silvana colocou. Já se expandiu. Então, é por isso que nós temos, não vou nem dizer que lutar, já lutamos muito, mas é preservar. Né? E a luta continua. Eu sei que é um jargão, mas vai ser assim e sempre. Né? Nós estamos numa situação hoje, né? Professores, vocês também serão, ou então alguns já são, né? A gente sabe que não é fácil, mas ser difícil é só um desafio a mais. E na idade que estamos, quantos desafios nós já enfrentamos, né? Então vamos enfrentar mais esse e com certeza teremos sucesso. Com relação lá para a reitoria, né? Vocês aqui já têm curso de mestrado, né, em educação física, então é um segmento a mais para quem quer realmente continuar, não é, na pesquisa. Nós temos lá na Pró-Reitoria o nosso departamento, que é de propriedade intelectual. Logicamente, algumas pesquisas que são desenvolvidas merecem essa proteção intelectual industrial. Então, vocês podem se dirigir ao DAP, que é o meu departamento, que fica na própria Pró-Reitoria, lá no SEB Velho, e nós, né, indicamos e fazemos essa proteção e damos todos o aporte, né, técnico, para que a sua invenção, a sua ideia, né, proteção intelectual seja protegida. Então, quero desejar realmente um sucesso para todos vocês, e não apenas da professora Silvana, nem chefe de departamento, etc. Os alunos com certeza fazem parte disso aí, por isso que este evento está acontecendo, né? É o 7º, é por isso, por conta dos alunos. Quero desejar sucesso, né? Que vocês continuem com outros eventos, outras oportunidades, arguindo, querendo saber sempre um pouco mais, investigando, para que a gente deixemos de ser um país que carrega latas d'água, né? A gente não pode continuar carregando lata d'água para Estados Unidos e outros países desenvolvidos, né? Nós temos que ter a nossa ciência, a nossa tecnologia e o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, parabéns a todos e um bom dia. Neste momento, desfazemos esta mesa de abertura, agradecendo a presença de todas as autoridades e pedimos que a professora Silvana Martins de Araújo continue na mesa para coordenar a palestra de abertura, o trabalho educativo e a natureza humana, ministrada pelo professor Efraim Maciel e Silva, da Universidade Federal de Goiás.
A minha tá ali na bolsa. Você, conecta pra mim aí a extensão ali. Então bem assim. Novamente, bom dia a todos e a todas. Agora a gente vai dar início à conferência de abertura do 17º Encontro Científico de Estudantes de Educação Física. E é com muito prazer que a gente convida o professor Dr. Efraim Maciel Silva para a mesa de abertura, para a conferência de abertura. O professor Efraim Maciel, ele é doutor em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em Educação Física e especialista em Educação à Distância pela Universidade de Brasília, licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente desenvolve estágio de pós-doutorado na Faculdade de Educação Física da UNB. É pesquisador integrante dos grupos de estudo Avante, da FEF da UNB, e estudos marxistas em educação da Unesp. No período de 2004 a 2014, trabalhou como técnico em assuntos educacionais na Universidade de Brasília, atuando nas áreas de formação de professores, ensino de tecnologia e educação à distância. Em 2008, pelo trabalho de divulgação científica realizado no site Boletim F, foi premiado pelo Ministério do Esporte com o primeiro prêmio Brasil de Esporte, Lazer e Inclusão Social. Suas principais áreas de interesse são formação de professores, educação escolar e fundamentos da educação e da educação física. E eu devo dizer para vocês que um dos motivos que a gente fez o convite para Efraim foi também porque ele foi orientando de uma pessoa que no nosso entendimento é uma referência na área de educação, que é o professor Newton Duarte, que é um professor que tem uma produção científica muito importante, muito crítica, uma perspectiva teórica que tem afinidade com a área de educação física e com também o grupo de estudos e pesquisas pedagógicas. Então, sem mais delongas, a gente passa a palavra para ele. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, falar do prazer que é estar aqui com vocês, presente nesse evento, como já foi ressaltado pela mesa de abertura, o 17º Encontro dos Estudantes. Penso que se tem essa história de 17 encontros até chegar nesse, é uma história longa e provavelmente uma história de muitas lutas, como foi exposto pela mesa. E não só por isso, mas por ser organizado pelo grupo, pelo GPF, que é um grupo muito conhecido na área de educação física e reconhecido pelo seu trabalho histórico na nossa área. Então, para mim é um duplo prazer estar aqui no estado e ser convidado por esse grupo em especial. E aí, com isso, eu gostaria de agradecer ao grupo pelo convite e, em nome da professora Silvana, agradecer a todos os demais integrantes do grupo e dizer o prazer que é vir aqui estar fazendo essa fala, em especial porque, junto com o convite também, veio a temática da docência como ente identitário. A docência como eixo identitário, então, no caso, como a Silvana destacou, minha área de interesse e estudo sempre foi a educação escolar, minha graduação, meu mestrado foi na área de educação física, mas o meu interesse no doutorado foi na área de educação. A minha área de estudo específica é filosofia da educação, fundamentos da educação, e estar aqui no encontro do tema é a docência como eixo identitário da atuação profissional em educação física, muito me alegra, porque eu também tenho essa compreensão de que o que dá identidade ao profissional de educação física, por essência, é ser professor, ser docente.
Então, está aqui como esse destaque, né, do eixo identitário, ou seja, da identidade à área de educação física, é a atuação docente, né? Então, o foco da minha fala hoje vai ser sobre essa questão do trabalho docente, né, do trabalho educativo, e eu vou falar bastante sobre o professor, sobre a importância da escola, sobre a importância do professor, e então eu acho que a temática, né, está bem próxima dessa fala que eu vou fazer, né? Então, eu vou explicar um pouquinho como que eu vou fazer essa fala. Eu pretendo passar, no caso, por dois temas principais, né? Primeiro seria o trabalho educativo e falar sobre a natureza humana. A princípio, quem não está mais próximo dessa discussão, pode ser que pareça que esteja distante um pouco da educação física, porque eu vou falar um pouco da educação física, talvez quase nada da educação física durante a fala. No entanto, ao final, né, eu vou trazer essa associação com a educação física e eu espero que, por estarmos aqui no evento da educação física, as questões, as perguntas depois, né, da fala, no diálogo, no debate, possam trazer essas questões para a gente aproximar mais da educação física. Então, quando eu passar aqui por a discussão do trabalho educativo e natureza humana, vou fazer mais uma relação de cunho mais de fundamentos, né, onde está fundada essas questões, tanto do trabalho educativo como da natureza humana, tentando fazer uma relação do que é o trabalho educativo e, em especial, como que esse trabalho, ou seja, como que a ação educativa transforma a natureza do ser humano e como se dá esse processo de transformação para que cada ser humano, né, cada novo ser humano, cada indivíduo singular, como temos chamado, né, na pedagogia histórico-crítica, vem se formando ao longo da sua história. Então, eu vou trazer nesses aspectos, fazendo essa relação entre o trabalho educativo e a transformação dessa natureza, da natureza humana. Então, educação, né, é um fenômeno próprio dos seres humanos, e esse fenômeno próprio ele se dá porque, ao longo da história, a humanidade vem produzindo, né, a sua forma de existência, e essa produção, no caso, essa interação do ser humano com a natureza, se dá através de uma característica específica do ser humano, que é o trabalho. Então, o que caracteriza essencialmente o ser humano é essa ação que ele transforma a natureza, e ao transformar a natureza, é por ela transformada. Então, essa relação do ser humano com a natureza ao longo da sua história vem constituindo a possibilidade de criar, né, novas necessidades humanas, e ao longo da história vem se acumulando esse processo de produção e reprodução da vida humana, né, e da interação do ser humano com a natureza. Esse processo ele produz, né, o que chamamos de cultura. Eu vou passar por cada item desse, né, um pouco mais à frente, mas só para adiantar, né, o processo que eu vou fazer nessa sequência. E depois dessa fala, eu vou fazer essa aproximação entre como a cultura que foi produzida deve ser apropriada por cada indivíduo, ou seja, cada ser humano, cada novo ser humano que vem na sociedade, ou seja, cada criança que nasce, né, como se ela se apropria disso que a humanidade já produziu. E como que no caso, no final, né, como que a educação física, qual é o conteúdo, que é o conteúdo que a educação física ensina, como isso é apropriado, né, no caso, pela educação física. Então, essa constituição do ser social, né, se dá através do trabalho, essa definição de trabalho, né, é uma definição do Marx, que ele entende do trabalho, o trabalho como a transformação intencional do ser humano sobre a natureza, né, e essa transformação não se dá de forma unilateral, ou seja, o ser humano, por uma necessidade de atingir uma satisfação ou um fim específico, transforma a natureza, e ao transformar essa nova forma de produção que se criou, a transformação do ser humano com a natureza, cria as novas necessidades do ser humano para que ele mesmo, nessas novas necessidades, possa ser transformado pela natureza. Então, aqui é um destaque especial que eu gostaria de fazer, que o ser humano, ele ao transformar a natureza, ele não transforma da mesma forma que os outros animais, ou seja, as outras espécies, né, que vivem no planeta, também transformam a natureza, mas não da forma que o ser humano transforma. O ser humano transforma de uma forma específica, que é uma forma intencional, direcionada a fins específicos. O que isso significa?
Significa que quando o ser humano vai transformar a natureza, ele quer atingir algo em específico. Diferente, por exemplo, dos demais animais, né? Eu gosto de citar como exemplo, para ficar um pouco mais preciso, essa aproximação entre o ser humano e os demais animais, né? Pegar um exemplo aí do João de Barro. Né? O João de Barro é um pássaro, né? Um animal, a natureza, que transforma a natureza de forma muito significativa. Eu acredito que quase todos aqui devem conhecer uma casa de João de Barro. E essa casa de João de Barro, ela tem uma perfeição, uma forma de fazer muito interessante. E esse animal, ele explora a natureza, ele coleta o que tem à disposição, principalmente gravetos, barro, etc. E constrói uma casa na qual não tem, não entra água. É muito interessante, eficiente, né? Outro João de Barro, por exemplo, ele até ocupa uma casa que já está construída. E não só ocupa, ele constrói uma nova, mas ele ocupa aquilo. Porque ela é tão bem feita que ela resiste ao tempo, às intempéries, etc. E aí o ser humano, no caso, né, comparando um paralelo com o ser humano ele também pode construir, por exemplo, uma casa de João de Barro. Né? Só que tem uma diferença nessa construção, assim, que eu queria destacar pelo menos duas diferenças, né, básicas. Uma primeira é que cada João de Barro, quando ele vai construir essa casa, ele não precisa aprender essa construção. Ele já vem pela sua espécie, né, com um código genético, com aquele conhecimento necessário para produzir aquela casa. Já o ser humano, para fazer uma casa igual a João de Barro, por exemplo, vai precisar aprender esse processo para depois construir a casa. Nenhum ser humano consegue construir aquela casa de forma tão bem feita quanto um animal da espécie do João de Barro. Né? No entanto, a gente vai falar assim, então me parece que o João de Barro, né, tem uma apropriação sobre a natureza bem maior que o ser humano. Só que tem uma diferença básica, que o trabalho, que eu estava sacando no primeiro slide, o trabalho, quando o ser humano transforma a natureza, ele também por ela é transformado, criando novas necessidades. Lembra que eu falei disso? Então, vocês percebem, por exemplo, que numa casa de João de Barro, nenhum João de Barro constrói uma casa, vocês vão observar, por exemplo, uma piscina, ou um animal de estimação, um ar-condicionado, como aqui tem nessa sala, tem vários, né? Dentro de uma casa de João de Barro. Por que ele não vai fazer essa interação para além do seu código genético, ou seja, da sua espécie, da sua identidade genética, propícia daquela espécie? Porque essas necessidades de produção, para além da sua necessidade imediata, foi constituída através da espécie humana, através dessa relação de trabalho, que a espécie humana se desenvolveu de uma forma que ela tem essa diferença entre os demais animais, que ela, ao transformar a natureza, tem a possibilidade de criar novas necessidades, e essas novas necessidades também transformam o próprio ser humano. E para não delongar tanto, né, ao longo da história, isso foi se acumulando e se modificando. E essa mudança ao longo da história foi transformando os seres humanos e criou essa necessidade de acúmulo do que foi produzido ao longo da história. Então o ser humano foi transformando a natureza, se modificando, né, criando novas possibilidades de transformação e também acumulando o que foi produzindo ao longo da sua história. Por que isso é tão importante destacar? Como foi falado aqui na mesa de abertura, né, por mais de das pessoas que estavam presentes aqui na mesa, por que é tão importante destacar esse aspecto? Porque nesse momento, em especial nesse momento que estamos vivendo no Brasil, né, e não só no Brasil, em alguns países também, mas um ataque radical, principalmente ao conhecimento. É um ataque radical ao conhecimento, porque o conhecimento é tão perigoso, né? Ter conhecimento, no caso o conhecimento científico, né, é tão perigoso que é melhor atacá-lo, né, e não deixar o conhecimento à disposição de todos, né, e aí, né, como citando uma fala do ex-ministro da Educação, né, a educação na universidade não é para todos, é para uma elite intelectual. Então, assim, ninguém está escondendo qual é o objetivo de atacar o conhecimento. O conhecimento, nesse entendimento, né, não é para ser para todos. Então, é para ser apenas para alguns, né, da elite, né, que vai ter acesso àquele conhecimento. Essa perspectiva que eu estou trazendo aqui é justamente o contrário disso que foi anunciado pelo ex-ministro. Né? Que a defesa principal aqui é a socialização do saber escolar, a socialização do conhecimento científico para todos. Então, essa perspectiva ela defende a apropriação do conhecimento por todos os seres humanos.
E qual conhecimento? Esse conhecimento acumulado historicamente, produzido pelas relações humanas, pelo conjunto das relações humanas que produziram ao longo da sua história. Então, a partir daí, que vem a importância de destacar esse fenômeno que eu estou falando aqui no início, né? Para entender como é importante a apropriação do conhecimento, e não só de qualquer conhecimento, mas o conhecimento que deve ser para todos, né? Que é o conhecimento científico, o conhecimento mais avançado, mais desenvolvido que a humanidade já produziu. E esse conhecimento, no caso, né, a perspectiva da educação, da pedagogia histórico-crítica, entende que essa educação, né, essa ação transformadora do ser humano sobre a natureza, que desenvolveu ao longo dessa história, né, as condições de desenvolvimento social e coletivo do conjunto dos seres humanos, forma-se então, né, e se desenvolve dessa maneira aquilo que o Saviani, no caso, chamou de segunda natureza. E a especificidade sobre o desenvolvimento dessa segunda natureza que a pedagogia histórico-crítica tem alicerçado em seus fundamentos de ensino. Então, o que seria essa segunda natureza? Eu estava falando um pouco, e dei até um exemplo do João de Barros, sobre a natureza, né, da espécie, da nossa espécie humana. Essa natureza transformada, e ela cria essa possibilidade da cultura. Essa segunda natureza seria o que não nascemos com ela. O ser humano, por exemplo, como eu falei, não nasce com a capacidade de produzir uma casa. Nenhum ser humano consegue produzir uma casa quando nasce, mas precisa se apropriar desse conhecimento. E esse conhecimento, quando ele vem ao mundo, uma criança vem ao mundo, ou qualquer ser humano da nossa espécie, né, ele precisa se apropriar do conhecimento que já foi produzido. E ao se apropriar desse conhecimento, chega determinados conhecimentos que eles são tão bem apropriados por nós, que o Saviani vai chamar isso de segunda natureza. O exemplo que o Saviani traz para explicar, né, essa segunda natureza seria, por exemplo, a alfabetização. Então, alfabetização, quando vocês aprenderam, todos nós aqui, né, aprendemos a ler e escrever, por exemplo. Nenhuma criança nasce sabendo ler e escrever. No entanto, ao longo da história, né, a gente vai se apropriando desse conhecimento. Hoje, aqui nessa sala, eu acredito que todos, né, saibam ler e escrever, mas todos aprenderam esse processo. E aí, ao longo do tempo, muitas vezes se perde a percepção de que isso não é natural. Que esse processo, ele não é natural. E cada um de vocês aqui, aqueles que já têm ou que vão ter um filho, por exemplo, uma filha, essa criança vai nascer e ela não vai saber ler e escrever. Por mais desenvolvido que a nossa espécie seja, nós não vamos se apropriar disso de forma genética. Ou seja, vai precisar aprender a cada novo indivíduo, vai precisar aprender novamente o que a humanidade produziu ao longo da sua história. Então, o conhecimento de ler e escrever, por exemplo, foi incorporado de tal forma que ele, pela automação que ele se deu para a gente que já adquiriu esse conhecimento, que ele parece ser algo que é natural. Ele parece ser natural. Só que ele não é natural. Ele é um conhecimento que o Saviani chama de segunda natureza. Ele foi incorporado por nós de uma forma que passou a integrar a nossa natureza. Lembra que o título da palestra é sobre a natureza, né? Então, vou falar da natureza natural, vamos colocar assim, e da natureza social. Essa é uma natureza social, ou seja, o acúmulo e a apropriação de um conhecimento como segunda natureza é uma produção humana, histórico-social. Então, por mais que ele pareça esse conhecimento próprio da nossa espécie, ele não é. Ele é um conhecimento produzido pelo conjunto das nossas relações humanas. E aí, uma brincadeira que eu gosto sempre de falar como exemplo, né, vamos combinar então aqui hoje na sala, né, para todo mundo compreender bem o que é essa segunda natureza, vamos combinar assim. Depois que eu acabar de falar, né, vocês podem gostar ou não gostar, não sei, né? Mas ao final da fala, a gente vai sair, assim que a gente sair dessa sala, daquela porta ali, aquele que sair da sala não vai mais saber ler nem escrever. Nenhum de vocês, assim que sair da sala, né? Então ninguém mais pode sair, tem que ficar me ouvindo. Mas quando sair da sala, ninguém vai saber ler e escrever. Vocês já pensaram na possibilidade de vocês deixarem de saber ler e escrever? Alguém já pensou sobre isso? Não. É impossível. Claro, por um acidente, etc. Eu estou falando num processo normal. Né? É impossível. Por que é impossível? Porque isso já faz parte da nossa natureza. Já agora foi incorporado por cada indivíduo aqui como uma segunda natureza. Então essa apropriação que nós fizemos desse conhecimento incorporou a nossa natureza. E por isso que parece ser natural.
porque para nós é natural, né? A gente já se passa a ser natural. E aí eu vou fazer um exemplo, né, para a gente ficar bem a par desse segundo natureza. Um exemplo, não sei se vocês todos conhecem, mas vai aproximar com a educação física. Não sei se vocês já ouviram falar de um neuroengenheiro, né, que é uma nova área da engenharia, a neuroengenharia, chama Miguel Nicoledes, que é um muito conhecido pesquisador brasileiro, que faz pesquisas de integração do cérebro e a máquina, e ele vai dar uma explicação de por que o Pelé é o Pelé. Ele vai estudar, no caso, o cérebro humano, né, como o cérebro humano se apropria do conhecimento, e ele vai dar uma explicação de por que o Pelé virou Pelé, ou seja, no futebol, né, por que nós temos vários Pelés, né? Não sei se todo mundo assistiu, já ouviu o Pelé jogando. Aqueles que não viram, eu recomendo muito que vocês acessem no YouTube, tem muitos, né, lá, vídeos dele jogando, e veem por como ele jogava, como era diferente a forma que ele jogava futebol. E aí ele vai falar assim, por que né, tem vários jogadores de futebol e por que não temos um outro Pelé? E ele vai dar uma explicação de como que essa apropriação que o Pelé fez sobre o jogar futebol se incorporou, no caso do Pelé, se incorporou em outros jogadores também, mas ele dá um exemplo no caso do Pelé. Se incorporou ele e aquele movimento que ele fazia passou a ser uma segunda natureza. Ele não usa essa expressão de segunda natureza, mas passou a ser parte dele, uma extensão do corpo dele. Então, a bola, no caso, passa a ser uma extensão do próprio pé, né, do jogador de futebol. Então, essa apropriação, essa habilidade de mexer com a bola, com os pés, depois de um tempo, ela passa a ser incorporada pelo nosso cérebro, pelo nosso corpo, como uma segunda natureza. Ou como, no caso do Nicoleles, ele chama de uma extensão do nosso próprio corpo. Então, essa apropriação que se dá, ela não se dá só no conhecimento chamado cognitivo, né? Então, eu estou dando um exemplo lá de aprender a ler e escrever, mas aproximando da educação física. Essa apropriação do conhecimento do saber se dá em todos os aspectos, e não só em um tipo de aspecto, só um tipo de conhecimento. Então, as pesquisas mais avançadas hoje na neuroengenharia, por exemplo, vão apontar como o cérebro humano tem essa capacidade, né, de incorporar o conhecimento e tornar aquele conhecimento como parte da nossa natureza, do nosso ser. Né? Então eu trouxe uma citação só, né, que essa cultura que vai sendo acumulada é o resultado das relações de transformação dos seres humanos sobre a natureza, e o gênero humano, no caso, constitui-se como o acúmulo histórico da produção humana coletiva. Então, enquanto cada indivíduo produz, né, individualmente um novo conhecimento, o gênero humano constitui do acúmulo de todos esses conhecimentos somados. Então, ao longo da história, a humanidade vem produzindo muitos conhecimentos e vão sendo acumulados. E nessa perspectiva, temos chamado, né, esse entendimento de gênero humano, esse acúmulo histórico coletivo de gênero humano. E aí eu trouxe uma citação, né, que eu queria ler, a citação do Leontiev, que é um psicólogo, né, russo, que integra uma corrente da psicologia chamada psicologia histórico-cultural. E ele vai falar que o homem é um ser de natureza social e tudo que vem dele, né, tem de humano dentro dele, provém da sua vida em sociedade, do seio da cultura criada pela humanidade. Então ele vai destacar essa forma de ser do ser humano, né? E aí isso ele fez no início do século XIX, né, 20, e o Saviani, no caso, né, saindo da natureza humana para trazer para o trabalho educativo, o Saviani vai definir, né, essa trabalho educativo, ou seja, o que é educação, para pedagogia histórica específica, né, num livro chamado Pedagogia Histórica de Primeiras Aproximações, e em específico no capítulo 1, que é um artigo chamado sobre a natureza e especificidade da educação. E nesse artigo, ele é tido como principal referência para pedagogia histórico-crítica, e também essa definição sobre o que é educação é uma definição que é muito usada, talvez vocês já tenham, né, visto. Ele vai definir que o trabalho educativo é o ato de produzir direto e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente, né, pelo conjunto dos seres humanos. Então, ou seja, ele está definindo que a educação, no caso, né, o trabalho educativo é a forma que o Saviani vai se referir à educação. Então, a educação é o ato de produzir em cada indivíduo de forma individual, né? Lembra que eu falei da criança quando nasce? Então, esse é um indivíduo singular. É um indivíduo que nasce numa espécie que já está, né, nas suas relações sociais. E esse indivíduo singular, ele precisa se apropriar do
que a humanidade já produziu ao longo da sua história. E como foi produzido de forma coletiva pelo conjunto dos seres humanos. Então, por isso que essa definição do Sabiano sobre educação, ela tem se tornado, né, a mais se referida, mais usada, porque ela é uma definição, né, de cunho ontológico. Né? Ela não define só o que a educação é, mas o que ela pode vir a ser. Então, define aí o que é o trabalho educativo, né, a partir dessa intenção de transmitir em cada indivíduo singular, né, essa humanidade produzida histórica e coletivamente pelos seres humanos. Então, para alcançar, né, a especificidade da ação educativa, ou seja, do trabalho educativo, o trabalho educativo alcança a sua finalidade quando cada indivíduo singular se apropria da humanidade, produzido histórico coletivamente, quando o indivíduo se apropria dos elementos culturais necessários à sua formação como ser humano, necessários à sua humanização. Portanto, a referência fundamental é justamente o quanto o gênero humano conseguiu se desenvolver ao longo do processo histórico da sua objetivação. Está implícito a esse conceito a dialética entre objetivação e a apropriação. Então aqui o Newton, no caso do Duarte, vai destacar a importância que é a apropriação desse indivíduo para ele se transformar de fato em ser humano. Porque o indivíduo, né, não humano, ou seja, o indivíduo de outras espécies, não tem a nossa cultura. Essas relações que a gente estabelece como seres humanos é própria da nossa espécie. E essa apropriação, quando uma criança nasce, por exemplo, ela não tem. Então isso significa dizer o quê, né? Quantos aqui já ouviram, e aqui alguns são professores, ou a maioria são estudantes, mas alguns já deram até aula mesmo sendo estudantes, quantos já ouviram falar ou, né, receberam essa reclamação dos alunos de vocês, dos nossos alunos, chegam na escola e eles não querem ficar, não querem prestar atenção, não querem sentar, né, ficar sentados escutando uma aula longa, etc. Por que não querem? Porque, né, dá a impressão de que sentar, né, ouvir, ficar atento, etc., é algo que é natural. Porque os seres humanos adultos, a maioria, né, tem essa atitude. Então, se espera de uma criança que ela também haja como um adulto. No entanto, essas crianças, quando elas nascem, lembra? Tem que ser produzido em cada indivíduo singular a humanidade produzida. Inclusive nosso comportamento. Nosso comportamento, né, das funções psicológicas superiores, nosso comportamento também deve ser produzido. Então, uma criança, quando vai para a escola, por exemplo, ela não tem desenvolvido ainda a habilidade de atenção. Ela não tem essa habilidade desenvolvida. Então, a criança ela não tem, não é que ela está com falta de atenção, é porque ela ainda não tem esse processo desenvolvido, precisa ser desenvolvido. E a escola, historicamente, é um espaço que é muito adequado para fazer esse desenvolvimento dessa função psicológica das crianças. Porque exige atenção, exige um tempo determinado para aprender. Então, esse processo se dá também não só pelas relações, como eu disse, do conhecimento, né, mas também as relações de aprendizagem das relações humanas, sociais. Então, destacando essa apropriação aí, né, eu trouxe uma citação do Gramsci, bem próxima dessa do Saviani, né, do Leontiev, que eu disse antes, que ele vai falar assim, né, a natureza humana não pode ser encontrada em nenhum homem, nenhum ser humano particular, mas em toda a história do gênero humano. É por isso que a natureza humana é conjunto das relações sociais. Então, já ouviram algumas vezes, né, algumas expressões naturalizantes que querem entender o ser humano de uma forma natural. Ou seja, quer dar uma explicação para algo que é social, né, e naturaliza o ser humano. E o Gramsci vai afirmar aqui, né, que essa natureza humana ela é uma relação entre a natureza que nós temos quando nascemos e uma natureza que é produzida pelas nossas relações sociais. E essa produção, essa relação se dá de uma forma dialética. Né? Lembra que eu falei que o ser humano, ao transformar a natureza, né, através do trabalho, se transforma a si mesmo. Então, essa natureza, ao longo de toda a nossa história, ela vem sendo transformada. Nós vamos transformando a nossa natureza. E também vamos se transformando e transformando a ela de novo. Essa relação cria a possibilidade do desenvolvimento dos seres humanos. E o Gramsci ele vai afirmar, né? Ao afirmarmos que o ser humano é fundamentalmente histórico e sociocultural, não seria desprovido o sentido da ideia de uma natureza humana, ou ela seria referida estritamente ao genoma da espécie Homo sapiens. Né? O que ele está questionando aqui? Será que o que
as relações sociais nós temos, será que é algo realmente natural, apenas natural? Ou é algo que tem uma relação mais social do que natural? E nós temos essa indistinção, vamos colocar assim, entre natureza social e natureza, né, orgânica, biofísica, né, natural. Aí eu trouxe uma citação de um autor, né, que é um autor americano, que ele escreveu sobre um livro sobre marxismo e natureza humana. Não tem tradução em português, mas trouxe uma expressão dele, que é o Sayers, né? Ele falou que, eu vou ler a citação depois em sequência, mas ele falou que não é aceitável a ideia de uma natureza humana independente da história social, presente universalmente em todos os indivíduos. Por que não seria aceitável? Seria aceitável porque as nossas explicações, nossas relações se dão através do que nós produzimos ao longo da nossa história. Eu vou dar um exemplo depois de ler a citação de como que algumas vezes essa indistinção entre o que é natural e o que é social se dá de uma forma de uma explicação naturalizante do social. Ou seja, algumas expressões científicas, algumas expressões filosóficas, inclusive, explicam o ser humano através de uma naturalização do social. Então, desconsidera que aquela apropriação é social e explica o ser humano apenas pelos aspectos seus da espécie, né? Como se fosse algo natural. Um exemplo clássico disso, né, é falar assim, né, não, porque as mulheres tal coisa. Ao longo da história, né, por mais que nossa sociedade ao longo da história é uma sociedade extremamente machista e ainda continua sendo uma sociedade extremamente machista, né, essas relações foram construídas historicamente, socialmente. Então não tem nada na nossa natureza, né, biofísica que diferencia essa explicação que se dão, né, para ter uma expressão machista, por exemplo. Não tem algo na natureza humana, na natureza natural, que dá essa explicação. Essa explicação vem de uma explicação social, mas muitas vezes, né, vai ter uma explicação naturalizante, ou seja, a mulher dirige pior que o homem. É como se isso tivesse uma explicação na natureza humana. E aí, inclusive, alguns usam, né, mas é da natureza da mulher falar mais que o homem. Né? Então, essas explicações naturalizantes do ser humano, né, não fazem a distinção entre o que é social e o que é natural. Então existe essa relação humana, só que ela não é uma relação natural. Ela é uma relação construída historicamente, socialmente. Então não é algo natural, mas a explicação, algumas vezes, se dá uma simplificação, né, do entendimento que é algo apenas natural. Então esse autor, né, que é o Sayers, ele vai falar assim: o marxismo fornece uma explicação histórica da natureza humana, das necessidades humanas e inclusive da racionalidade humana. Se a história é resultado da atuação da natureza humana, e ela então a natureza humana é também o resultado da história. A atividade social e produtiva conduz ao desenvolvimento da natureza humana, a qual por sua vez conduz a novas formas de atividades produtivas. Nós somos simultaneamente o sujeito e o objeto da nossa própria atividade. Nós somos seres autoconstituidores, nós fazemos a nós mesmos. Há aqui um processo dialético entre o processo de interação entre a atividade social e a natureza humana, no qual nenhuma é fixa e imutável, e também no qual ambas entram no processo de desenvolvimento e são transformadas. Ele está reafirmando essa questão da dialética, né, da natureza humana e da natureza socialmente produzida pelos seres humanos. E continuar, né? Então nós seres humanos não tem uma separação entre os aspectos biológico e social, como algumas teorias científicas, né, querem fazer essa explicação ou pelo biológico ou pelo social. Essa explicação que eu estou trazendo não faz essa distinção, porque não há como separar essa relação, né? Se eu perguntar para vocês aqui, lembra que eu falei sobre a questão de produzir a humanidade ao longo da história e acumular a produção da cultura? Se eu perguntar para vocês quando que aconteceu esse salto, né, que a gente chama de salto ontológico, entre a apropriação do indivíduo, né, coletivamente produzido, e o que era só a espécie humana, não dá para identificar o momento de aconteceu isso exatamente. Por que não dá para identificar? Porque essa relação histórica ela levou anos para um processo dialético, e dessa relação de produção e reprodução constituiu o que nós somos hoje. Então não dá para identificar, então é muito difícil identificar e separar. Então não daria para fazer essa separação
entre indivíduo, né, do que é o aspecto biológico e social. Essa proposta, no caso do entendimento marxista, fala que essa relação humana, da natureza humana, é constituída pela unidade entre o biológico natural e do histórico social. Então, o marxismo entende a natureza humana como um aspecto indissociável entre natureza biofísica e natureza social. Não se trata, então, de uma divisão de mera somatória, né? De mera somatória, porque uma imutável natureza humana biologicamente determinada seria adicionada às características sociais determinadas pelos contextos específicos da vida dos indivíduos. Então, não tem essa restrição entre entender de forma isolada algo que é indissociável. Então, essa apropriação se dá aí, dada essa relação direta entre a apropriação e a reprodução do natural e do social na vida dos seres humanos. As necessidades básicas de sobrevivência, então, né, no caso, como é o caso da alimentação, não deixam de existir o ser social. Eu trouxe um exemplo aqui no caso da alimentação para trazer um Marx, a ideologia alemã, Marx e Engels, a ideologia alemã, eles vão falar sobre como se produz o ser social, né? E lá eles vão colocar sobre o que é o ato histórico. E ele vai falar que o primeiro ato histórico da humanidade é se manter vivo. Então, se seria se manter vivo, como se mantém vivo, né? Se alimentando. Então, o primeiro ato de se manter vivo é se alimentar. Então, pegando essa necessidade humana básica, né, elementar, que é ter alimentação, eu vou trazer um exemplo para vocês para exemplificar isso aqui, mas pegando isso como base, as formas pelas quais se manifestam essa necessidade humana, né, os objetos, sua satisfação, as maneiras pelas quais ela seja satisfeita, modificam-se ao longo da história e também de acordo com as condições de vida de cada indivíduo, incluindo entre essas condições as posições dos indivíduos na divisão da sociedade de classes. Por quê, né? No caso do capitalismo, que é a sociedade que nós vivemos, né? Por exemplo, a alimentação é uma mercadoria e as relações econômicas que presidem essa produção dessa mercadoria determinarão também a maneira como se manifesta a necessidade pelos indivíduos e pelas formas de seu consumo. Então, ou seja, no capitalismo, essa relação humana de se alimentar não tem só uma função objetiva de saciar a fome, porque objetivamente falando sobre uma necessidade biológica, se alimentar é para saciar a fome. Só que as relações humanas criam outras condições. Então eu vou dar esse exemplo aqui das condições objetivas e subjetivas. E nessa sociedade, no capitalismo, a sociedade transforma essa se alimentar em uma forma, por exemplo, de mercadoria. E essa mercadoria é apropriada por alguns, né, de uma forma, por outros de outra forma. Então, quem detém, por exemplo, a mercadoria de dinheiro, né, a possibilidade de comprar mais alimento, ou um alimento mais caro, por exemplo, ele é diferente da forma de se alimentar. E aí, um exemplo, vamos pegar um paralelo com a educação física, né? Aí, quase todos aqui têm interesse em ter alimentação e sabem que a proteína, por exemplo, para a educação física é algo importante, porque para fazer uma atividade física é importante que tenha uma redução de proteínas, etc. Né? Se vocês forem analisar, por exemplo, não sei se todos já tiveram conhecimento sobre a nutrição, etc., mas se vocês forem analisar, quais são os alimentos mais caros? Vocês já pararam para observar isso? Quais são os alimentos mais caros? Vai no mercado, etc., e vai observar quais são os alimentos mais caros. São os que têm mais quantidade de proteína. Se vocês observarem, os mais baratos são os que têm mais quantidade de carboidrato, por exemplo. Então, se vocês observem essa constatação, vocês vão ver que quanto mais proteína tem o alimento, mais caro ele é. Então, essa necessidade de alimentação ela é quantificada de uma forma mercadológica nessa sociedade. Né? Então, as pessoas, no caso, têm muita obesidade, etc., problemas na área de saúde, e muitas vezes não associam que a relação de produção, do consumo do alimento, também está associada ao seu valor econômico. Então, na nossa sociedade, infelizmente, né, os alimentos, vamos colocar assim, mais nutritivos, são mais caros. São mais caros. Então, o acesso a esses alimentos também não são para todos. Né, são para quem tem poder aquisitivo para poder ter acesso a essas mercadorias mais, vamos colocar assim, nutricionalmente mais ricas. Né?
Isso considerando um aspecto biológico, tá? Considerando apenas aqui, só questão de exemplo, um aspecto biológico. Vou voltar aqui, eu vou falar sobre o preparo e a refeição, que pode ultrapassar o nível, né, desse elemento natural, né, de saciar apenas a fome, para consumir, no caso, né, assumir conotações relacionadas a outras necessidades, como a do prazer de produzir um determinado tipo de comida e o prazer de sentir determinados sabores. Então, esse avanço na humanidade, né, então a humanidade hoje não se alimenta apenas para saciar sua fome. E para exemplificar isso, né, para além dessa transformação aí, nossas necessidades biológicas, né, essa relação dialética entre natureza humana e existência sociocultural, mostra também o fato que o ser humano é capaz de agir movido por necessidades que não são biológicas, ou mesmo em oposições a elas. Então, se vocês pensarem aí, né, vocês pensem na necessidade biológica, aqueles que já tiveram aula de fisiologia, né, a necessidade de produção, por exemplo, quando se produz a saliva, né, vai começar ao processo digestório. Então, por exemplo, se você pegar algo, por exemplo, como um chiclete, ele não é um alimento, né, mas ele produz, por exemplo, a primeira fase da alimentação, que é, né, a produção de saliva, que vai começar o processo digestório, mas não vai ser uma ingestão de alimento. Então, qual é a necessidade biológica, né, vamos colocar assim, de mascar o chiclete? Não teria uma necessidade biológica, só uma produção social, né, que não tem um cunho, né, de atender a necessidade de alimentação, mas que foi produzida pelos seres humanos. Então vamos pegar lá o João de Barro. Né? João de Barro mascando chiclete, vocês não vão encontrar. Então é uma produção humana que parece, né, que é estranho até pensar que era para ser um alimento, mas não é. Né? E tem um consumo, etc. Então, pensando nessa racionalidade, o ser humano produz, tem essa capacidade de produzir para além das suas necessidades objetivas e naturais. Então, essa relação se estabelece de uma forma para além dessas necessidades imediatas. E aí, então a grande maioria dos seres nossos, né, a maioria dos nossos atos, não se baseia em quaisquer inclinações ou necessidades biológicas. Via de regra, a atividade do homem, do ser humano, né, é regida por uma complexa necessidades frequentemente chamadas de superiores ou intelectuais. Situam-se entre elas as necessidades cognitivas que incentivam o homem à aquisição de novos conhecimentos, a necessidade de comunicação, de necessidade de ser útil à sociedade, de ocupação dessas determinadas posições, etc. Encontramos frequentemente situações nas quais a atividade consciente do homem, além de não se sujeitar às influências e necessidades biológicas, ainda entra em conflito com elas e chegam inclusive a reprimi-las. Então esse comportamento que vai se dando a partir dessa relação, além das necessidades humanas não se limitarem àquelas de origem biológicas, também no que se refere à capacidade humana, podemos constatar que a dialética entre a natureza humana e a prática social, enfatizamos que esse processo de transmissão da cultura de geração para geração, ainda que possa ocorrer no cotidiano de forma mais ou menos espontânea, requer uma clara teleologia, que se refere a conhecimentos cuja apropriação pelas novas gerações dificilmente ocorre de forma espontânea nas relações cotidianas. Então, onde eu quero chegar aqui, né? Eu quero chegar no seguinte, que essas relações de produção e necessidade humanas, e aí eu estou só exemplificando nessa relação com o alimento, né, para entender que essa produção humana, que vai além das necessidades objetivas imediatas, produzir uma necessidade de reproduzir o que a humanidade produziu ao longo da sua história, mas que não encontra de forma imediata nas suas relações espontâneas e cotidianas. E aí é que eu quero chegar a uma aproximação com o saber, né, elaborado, o saber científico. Então essa produção espontânea e as relações cotidianas, por exemplo, vão produzir algumas relações que são possíveis de se aprender ao longo da nossa convívio social, e outras não. Eu vou avançar a partir de agora para exemplificar uma que não é, por exemplo, e as que não seriam apropriadas apenas para as relações sociais.
talvez antes de prosseguir, né, é só destacar aqui essa clara teleologia, né? Teleologia é uma expressão da filosofia que ela vai definir aqui, né, um objetivo a ser alcançado previamente, ou como Marx chamou, né, de prévia ideação. Ou seja, teleologia é a capacidade humana de prever antes de executar algo o que você quer alcançar, qual objetivo você quer alcançar com o que você está fazendo. Então essa função teleológica é a função essencial que diferencia aí a ação humana de transformação da natureza da ação de transformação da natureza por outra espécie animal que não humana. Então a capacidade intencional de planejar antes de executar é uma ação teleológica, né, própria da nossa espécie, da espécie humana. Então, nós seres humanos, né, somos animais naturais com necessidades instintivas, não nos diferenciamos dos demais animais pela nossa primeira natureza, né? Por meio de nossas relações sociais e desenvolvendo nossas necessidades e atitudes que formam uma segunda natureza. Acho que agora está mais tranquilo de falar essas expressões, esses conceitos sobre natureza e segunda natureza. E nós adultos, muitas vezes, parece que nossas relações sociais são naturais. No entanto, a grande maioria delas, nossas atitudes, são aprendidas no contexto social. E aí eu queria retomar essa ideia para dar um exemplo, né? Então, para exemplificar essa questão, né, da relação do que é aprendido como função psicológica superior, né, da nossa relação entre natureza natural e natureza social, pense aqui para exemplificar, imagine que nesse auditório aqui, e aí pegando o exemplo da alimentação ainda, eu esteja aqui falando, né, com vocês, estou falando aqui com vocês, mas que eu tivesse uma barra de chocolate. Vou pegar aqui algo para exemplificar a barra de chocolate. E vou pegar o chocolate porque a maioria das pessoas gostam de chocolate. Então, e como eu estava falando de alimentação, então eu estou com uma barra de chocolate, estou comendo chocolate, falando com vocês, comendo chocolate, e coloco aqui em cima. E continuo falando com vocês, e o chocolate está aqui, vocês estão me observando falar, e o chocolate continua aqui. Se eu estiver fazendo isso, quando vocês iam levantar e iam vir aqui pegar o chocolate? Ninguém, né? Eu acredito que ninguém. Dificilmente ia fazer esse comportamento. Mas esse comportamento, pense só, esse comportamento é natural, porque se alimentar é algo natural, né, da nossa espécie. Eu estou comendo algo que todo mundo gosta, ou a maioria, né, coloco aqui em cima, não ofereci para ninguém, e mesmo que eu oferecesse, dificilmente vocês iriam pegar, né? Da onde vem esse nosso comportamento? Esse nosso comportamento vem nas nossas relações sociais. O que nós aprendemos enquanto comportamento a se comportar de determinada forma, nossas relações sociais constituíram ao longo da história. Então nós não se comportamos dessa forma porque queremos, porque aprendemos a se comportar de determinada forma específica que é fazer isso. Então, para não delongar muito o exemplo, vamos mudar um pouquinho agora o mesmo exemplo. Eu estou aqui com o mesmo chocolate, só que aconteceu algum problema e por algum motivo ali, sei lá, desmoronou ali, a porta se fechou e a gente não consegue sair mais daqui. E aí ficamos todo mundo aqui preso, vocês vão ficar me ouvindo por 5, 6, 7, 10 horas, eu cansei de falar também. Né? Todo mundo ficou assim, muito cansado, etc., mas de repente todo mundo começa a ficar com fome. Pensa, depois de 3, 4, 5, 6 horas, 10 horas, começa a se ficar com muita fome. E aí a gente ficou preso aqui por 12 horas, 20 horas. Todo mundo está preso aqui. E aí, de repente, eu estou com o meu chocolate comendo aqui e largo aqui em cima. Né? O que naturalmente vai acontecer? Um ou outro aqui vai levantar e vai pegar. Né? E assim que um pegar, o outro também, eu também quero, eu com fome. Né? Então, isso, provavelmente, numa situação dessa, mais extrema um pouco, vamos colocar assim, um dia sem comer, etc., provavelmente, inclusive, o alimento vai virar uma disputa. Né? E vai virar uma briga sobre aquele alimento, porque é uma questão de sobrevivência. Então, nesse momento, vocês percebem que a relação do nosso autocontrole da conduta, ou seja, nossa função psicológica superior, que conduz a nossa atitude, nossa relação social, ela volta ao estágio natural. Mas ela volta por quê? Porque ao criar novas funções psicológicas superiores, nós não suprimimos, nós não deixamos de ter nossas funções elementares.
Então, nossas funções elementares continuam existindo. Só que o nosso comportamento, a maioria das vezes, ele é guiado pelas funções superiores, ou seja, pela nossa atitude que aprendemos socialmente. E isso, né, significa dizer o quê? Que essa relação dialética entre o que é natural e o que é social, o tempo todo acontece nas nossas vidas. Nós não deixamos de ser animais naturais. Nós aprendemos a ter comportamentos sociais e nossa relação no cotidiano se dá de uma forma dialética, ou seja, entre o natural e o social. E essa relação não se perde ao longo da nossa vida. Ela não se perde. Então, esse processo que acontece, né, nesse exemplo que eu dei, ele vai acontecer durante toda a nossa relação humana. Claro que eu peguei um exemplo mais, né, objetivo para ficar bem claro só o que eu disse. Né? Muitas vezes algumas coisas não ficam muito claras, né, muito visíveis. E nesse caso aí fica um pouco mais evidente. Né? Então é por meio de nossas relações sociais que desenvolvemos nossas necessidades e atitudes que formam a nossa segunda natureza. E a nós adultos, muitas vezes parece que nossas relações sociais são naturais. No entanto, a grande maioria das vezes, né, nossas atitudes não são... Eu voltei no slide, né, anterior. Eu já tinha passado. Então, aqui. Eu dei o exemplo. Então, vejam, por exemplo, né, que neste instinto natural de sobrevivência é algo presente em nossa espécie animal. Nossas espécies animais. E uma ou mais outras menos. Na espécie humana, este instinto natural foi socialmente se modificando, uma vez que criamos uma forma própria de alimentar. Né? Então, com horários, um local, né? Uma mesa, uma cadeira, restaurante, etc. Ferramentas, né? Um prato, talheres, né? Etc. Preparação, higiene, armazenamento, dentre outros elementos que constituem as convenções sociais para se alimentar. Né? Mas nós criamos, né, tudo isso e aprendemos a ser assim. Então deixamos de ser animais naturais? Então, em hipótese nenhuma, né? Nascemos natureza e morreremos natureza, como qualquer outro animal. Então, por que numa situação, né, dessas, né, como o exemplo que eu dei, as propriedades naturais dão relevo em nosso comportamento em relação às nossas propriedades culturais? Isso acontece porque a nossa situação em jogo deve se ressaltar a atitude própria do nosso instinto natural de sobrevivência. Então, em última análise, né, numa situação extrema, nosso instinto natural vai se sobrepor ao instinto que nós desenvolvemos socialmente. Então, quem aqui nunca passou, por exemplo, numa briga, num desentendimento com alguém, numa situação de nervoso, numa situação de trânsito, né? Então, várias situações que você perde a racionalidade e tem uma atitude que nem você mesmo concorda com aquela atitude, você próprio analisando, mas você perde aquele momento o controle sobre aquela situação. Então, a atitude natural é que nosso organismo recorre aos seus instintos primitivos, aos seus instintos naturais. Então, por isso que ocorre essa regressão, vamos colocar assim, momentânea, ao instinto que é puramente natural e se perde, por exemplo, essa apropriação cultural, né, em determinados momentos. O fato é que, por sermos todos animais naturais, apenas controlamos nossos instintos naturais por meio de nossas relações sociais. E a esse comportamento, né, que nós controlamos, o Vygotsky, né, junto com a psicologia histórico-cultural, ele vai chamar de autocontrole da conduta. Então, para a psicologia histórico-cultural, as relações humanas se dão o tempo todo numa relação de autocontrole da conduta. Ou seja, a conduta natural com a conduta social, o tempo todo em relação, né, dessa relação dialética. Uma relação de autocontrole da conduta. Eu vou pular essa parte que eu já expliquei, né? Que a criança, ela nasce, ela vai aprender. Então, não uma criança, por exemplo, ela nasce, ela não sabe, por exemplo, usar um garfo, um instrumento para se alimentar. E parece que isso é natural. Né? Por exemplo, se alimentar também. E eu já dei outros exemplos, então não vou delongar nesse exemplo aqui, mas se todos nós aqui hoje saímos aqui do evento, né, próximo da hora do almoço, e fomos aqui para um restaurante aqui da cidade e começarmos a comer com a mão, será que isso vai ser estranho ou natural? Estranho, né? Estranho, só que se você for pensar, né, o que seria natural? Natural seria se alimentar com a mão. Né, o instrumento, ou seja, o garfo, a faca, né, uma colher, ele é um instrumento, né, que nós criamos, desenvolvemos, é resultado da nossa cultura. A
cultura humana produziu essa forma de se alimentar e instituiu isso culturalmente. Então eu queria pegar isso como exemplo para vocês, para fazer uma relação com o quê? E essa relação, cada criança precisa aprender cada vez que ela nasce. No entanto, se vocês forem pensar, quem aqui precisou ir para a escola para aprender a usar um garfo, a faca ou uma colher, né, para se alimentar? A grande maioria de vocês, de nós, né, nós não precisamos ir para a escola para aprender esse conhecimento. Esse conhecimento está amplamente disponível nas nossas relações sociais. Então, o pai e a mãe, né, geralmente o pai e a mãe, ou o adulto mais próximo, vai ter uma preocupação em que a criança se alimente, aprende a usar os instrumentos para se alimentar e comece a se alimentar de uma forma que não é natural. Isso é aprendido socialmente. Só que veja, esse conhecimento, ele é um conhecimento mais cotidiano, né, do que um conhecimento mais elaborado que não está à disposição da sociedade. Então esse conhecimento, pego ele como exemplo para mostrar que nem todo conhecimento é importante, por exemplo, estar na escola. Nem todo conhecimento. E nem todo conhecimento tem o mesmo nível de importância. Ou seja, se a humanidade produziu ao longo da sua história uma longa produção de cultura e resultou no desenvolvimento do gênero humano, no nosso estágio de desenvolvimento é tão grande a produção acumulada que já não é mais possível que um indivíduo, lembra que cada indivíduo singular para apropriar o gênero humano? Não é mais possível hoje um indivíduo singular, enquanto nossa espécie, que ele se aproprie de tudo que a humanidade produziu. É possível, será que nós aqui se apropriamos de tudo que o conhecimento humano produziu? Penso que é impossível, né? Precisaríamos de várias vidas, né, para fazer isso, e dificilmente a gente ia conseguir, porque enquanto você, indivíduo singular, está se apropriando daquilo tudo que a humanidade produziu, a humanidade está produzindo novo conhecimento o tempo todo. Então, se apropriar de tudo que foi produzido é algo que é impossível para um indivíduo singular. No entanto, a escola tem uma função que é elaborar qual o conhecimento a ser apropriado por cada indivíduo. E esse conhecimento precisa ser criteriosamente selecionado para que não seja qualquer conhecimento. Precisa ser aquele conhecimento que o ministro, né, o ex-ministro, queria negar às pessoas. O conhecimento da elite, o conhecimento mais desenvolvido, o conhecimento mais elaborado, o conhecimento com base na ciência. Esse conhecimento que não é para a elite, ele deve ser para todos os seres humanos. Esse conhecimento que é o conhecimento mais importante que a escola, a educação física, né, e as demais áreas precisam ensinar para cada nova geração. Então o conhecimento a ser ensinado na escola deve ser com base nesse conhecimento e não qualquer conhecimento. Deve ser um conhecimento científico. Para isso, né, a pedagogia histórico-crítica ela defende, né, alguns vão colocar assim, critérios de relevância para se apropriar desse conhecimento. E aí eu queria destacar aqui, né, o ponto importante entre a natureza humana, instintiva, e a natureza social. Uma provém apenas da natureza e a outra supera dialeticamente essas barreiras naturais, sendo resultado do acúmulo cultural do conjunto dos seres humanos em uma relação de transformação intencional da natureza, né, que é o trabalho. Se o que é produzido pelo conjunto de seres humanos resulta da atividade de trabalho, podemos dizer então que tal produção é algo que não é natural, que não pode ser transmitido de uma forma genética, mas sim socialmente constituído. Vou passar o slide, vou para essa citação, e aí eu ia colocar qual é a defesa, no caso que a pedagogia histórico-crítica faz, de qual é esse conhecimento, como sistematizar essa produção de conhecimento. Ela vai falar assim, que a função clássica da educação escolar, ou seja, a função da escola, é postular os conhecimentos historicamente sistematizados como objetos de ensino escolar. A pedagogia histórico-crítica está defendendo o direito de cada um dos indivíduos desenvolverem as funções psíquicas superiores, expressas nos comportamentos complexos que a humanidade já consolidou. A relevância dos conteúdos representa o dado nuclear da educação escolar, uma vez que eles condicionam as formas de sua transmissão e, igualmente, porque na ausência de conteúdos significativos, a aprendizagem esvazia-se, convertendo-se em um rascunho incompleto daquilo que poderia e deveria ser. Então, quando a escola deixa de tratar esse conhecimento, ela perde a sua função elementar. Talvez, né, em outro contexto, em outro momento,
poderia ser até redundante em afirmar que a função da escola é transmitir o saber sistematizado, transmitir o conhecimento científico. No entanto, hoje cada vez mais se torna importante voltar ao Saviani nesse texto sobre a natureza e a especificidade da educação, onde ele fala que nem sempre o óbvio é tão óbvio quanto parece. Então não é tão óbvio assim que se ensinar esse conhecimento da escola e não o outro, né, é o que a função que a escola deve desempenhar. Tanto não é óbvio, né, que, como foi citado aqui na mesa de abertura, né, tem defesas para se apropriar de que a Terra é plana, né, o terraplanismo, etc. Né. Chega ao cúmulo de ter que a universidade, né, voltar, né, a sua produção, o seu conhecimento, para provar que a Terra é redonda. Né. Então, chega ao cúmulo do negar o conhecimento ao ponto de questionar, né, a esfericidade da Terra. Né? Então, esse ponto é o cúmulo da negação do conhecimento. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. Né? Então, eu penso que voltar ao Saviani, quando ele fala que isso não é óbvio, isso não é óbvio, parece ser óbvio, mas não é. Então, reiterar que essa é a função da escola, penso que é adequado, né, para ficar bem claro qual é o conhecimento a ser transformado, a ser transmitido por essa instituição, né, escolar. Então, a socialização do saber, né, da riqueza cultural humana se deve ser garantida às novas gerações para que os indivíduos possam fazer de sua vida algo representativo das melhores conquistas alcançadas pelo gênero humano. O acúmulo da cultura possibilita o desenvolvimento do gênero humano, mas é necessário que o enriquecimento da humanidade se converta em enriquecimento da vida de cada pessoa, de cada indivíduo. E por isso, né, que é necessário compreendermos melhor o que é o ser humano rico, né, no sentido marxiano dessa ideia. Então, o que seria um ser humano rico? Né? É aquele que detém muito dinheiro. Né? Então, aquele ser humano que detém muito dinheiro é o ser humano rico. Essa é a definição do ser humano rico do capitalismo, da sociedade, da relação do capital. Quanto mais capital, quanto mais dinheiro, né, se detém, melhor, né, mais rico é esse ser humano. Para o Marx, né, ao contrário do que se dizem, né, não é a divisão do dinheiro dos outros que é o socialismo. Né? Ao contrário disso, o Marx vai falar que o ser humano rico, né, no caso, o ser humano rico é aquele que se enriquece com o seu gênero. Então, o enriquecimento humano genérico é produzir em cada indivíduo singular a humanidade, que foi produzida pelo coletivo, do conjunto das relações humanas. Então, enriquecer significa se apropriar do que a humanidade produziu. Para o Marx, se enriquecer é se enriquecer do seu próprio gênero, é o homem, os seres humanos, tomarem o que a humanidade produziu para si. Ou seja, se apropriar do conhecimento produzido pelo homem ao longo da história. Então, mais uma vez, voltando, né? Por isso não pode ser para a elite intelectual. Olha o perigo que é falar de marxismo, né? Quando Marx fala que a riqueza humana é se enriquecer com o seu gênero. Então, o que é esse gênero humano? Coloquei aqui uma representação, né? Para tentar aproximar. Eu falei que o gênero humano é a produção coletiva da cultura, né? Lembra? O acúmulo da cultura, esse acúmulo coletivo aí da história representa o gênero humano. Então eu coloquei aqui de uma forma maior, né, mais representativa, que o gênero humano é maior, e o indivíduo singular, lembra lá, produzir cada indivíduo singular, a humanidade? Então o indivíduo singular é aqui, menor, né? E nessa relação aqui, a relação de mediação entre indivíduo e gênero, eu coloquei a relação do professor com a mediação pedagógica. Então a nossa função aqui, que é a docência como eixo temático identitário da educação física, se dá nesse processo entre a mediação do professor, do gênero humano e do indivíduo singular. Então, o que ensinar para cada indivíduo singular compete ao professor, na sua principal função, que é a docência, né, e na sua atuação profissional, escolher esses mecanismos de mediação do indivíduo singular e gênero humano. Então, o que a humanidade produziu e o que o indivíduo precisa aprender. Né? Então, essa relação se dá aqui de uma forma mediada, né, de uma forma que o professor ele tem o papel principal, o papel fundamental de transmissão do conhecimento. Então, esse processo se dá nessa mediação entre o não saber e o saber. Né? Ou, como o saber disse, que eu coloquei aqui no próximo slide, está no próximo, mas está para frente. Entre o saber, né,
inicial do estudante, né? E que é sincrético, né? Um saber sincrético e um saber sintético, ou seja, né? O saber ele chamou do conhecimento do senso comum à consciência filosófica. Então, esse processo se dá na constituição de produzir em cada indivíduo singular esse gênero humano que foi produzido ao longo da história. Então, esse gênero humano, aí, o acúmulo coletivo do resultado de todo o trabalho produzido ao longo da história, ou seja, toda a cultura acumulada pelos seres humanos na prática social, cuja base é a transformação da natureza, formam-se nessa maneira as necessidades e as forças humanas que vão além da constituição corpórea e que, ao se tornarem objeto da apropriação pelos indivíduos, transformam-se em órgãos da sua individualidade, desenvolvendo o indivíduo como um ser genérico, um membro social da sua espécie. Então aqui o Marx, né, ele está colocando que, com outras palavras, né, no caso, que ao se apropriar do que a humanidade produziu, essa apropriação pelos indivíduos transformam eles próprios, né, e esses órgãos em órgãos da sua individualidade. Ou seja, esse novo conhecimento, lembra que o Sabino chamou de segunda natureza? O Marx chama de incorporação como um órgão da sua própria individualidade. Então, essa incorporação dos sujeitos, desses conhecimentos, transforma a sua própria natureza. Por isso que há essa confusão, no meu entendimento, né, e é um dos pontos que eu defendi na minha tese, no meu entendimento é que essa incorporação oculta, no caso, essa apropriação de forma naturalizante do que é social no ser humano. Então, essa confusão se dá por incorporar enquanto parte de nós, essas explicações naturalizantes, né, reduzem o ser humano apenas a uma parte do seu aspecto, que é o aspecto natural. E aí dá as explicações que eu já citei, né, explicações sociais de uma forma naturalizante. O que, no meu entendimento, é uma redução do que o ser humano é. Então, essa transformar a natureza, a natureza humana é também por ela transformada, criando novas condições de sociabilidade. A produção de um instrumento por um indivíduo é um ato social e o instrumento é parte da cultura, incorporando-se dessa maneira ao gênero humano. Quanto mais se desenvolvem as sociedades mais mediadas e completas se tornam-se as relações entre o indivíduo e o gênero humano, o que torna impossível a identidade entre a vida de cada pessoa e a totalidade da cultura. Ou seja, hoje, né, é difícil distinguir o que é do indivíduo, né, e o que foi produzido historicamente. Então, quantos de vocês já pegar um exemplo da educação física, né? Quantos de vocês já viram aqueles vídeos bonitinhos no YouTube, no Facebook, etc., onde tem uma criança que nasce, já pega um tablet, né, e começa a passar a mão no celular, começa a fazer um touch, né, passando a mão no celular. E aí dá a impressão que aquilo vai ser algo natural, né? Não dá, porque conforme você vai avançando, esse conhecimento para 1 ou 2 gerações atrás era algo impensável, né? Agora parece que é algo natural. A criança já não quer mais aprender a escrever, por exemplo, com uma caneta, né? Ela vai tentar escrever com a mão. Então vai modificando isso e vai parecendo que isso é natural, mas nem com a caneta é natural, nem com a caneta nem com o tablet. Então essa apropriação vai se dar em cada indivíduo de forma, né, individualizada, e não é natural, por mais que ela pareça. Essa é a grande questão que eu queria destacar. Ela parece, né, que é natural, mas ela não é. Aí eu vou voltar aqui no caso enriquecimento humano genérico, né, para avançar aqui caminhar para o final da fala. Então, esse enriquecimento do ser humano aí, o que é o ser humano rico, né? E aí, aqui fica um pouco mais acentuado, né? Porque para Marx, o ser humano rico é aquele que enriqueceu sua segunda natureza, por meio da apropriação do seu gênero. E agora eu acho que usando os conceitos fica mais tranquilo, né? Ler essa frase aí do Marx. Então, o enriquecimento humano genérico é ao mesmo tempo produto e produtor da sua essência. É uma citação do Marx, né? É somente graças à riqueza objetiva desenvolvida da essência humana que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva é em parte cultivada e em parte criada, que o ouvido torna-se musical, que o olho percebe a beleza da forma
em resumo, que os sentidos tornam-se capazes de gozo humano, tornando-se sentidos que se confirmam como forças existenciais humanas. Ele vai falar, né? Marx vai falar que é a educação dos sentidos que torna os sentidos humanos humanos. O que significa isso? Significa dizer assim: vocês que estudam de educação física, acredito que quase todos começam no primeiro e no segundo semestre e vão lá estudar anatomia, por exemplo. Anatomia e fisiologia. Aí vocês vão lá e aprendem sobre o que é o coração. Aí vocês descobrem, o coração não fica do lado esquerdo do peito, né? Fica no centro, no extremo aqui, e vocês vão descobrir que o coração é um músculo que ele tem como função, né, bombear o sangue, distribuir o sangue do nosso corpo. E ele não tem sentimento. Não tem sentimento no coração. Aonde está o sentimento? Quando você chegar no sistema nervoso, né, vocês vão descobrir que o sentimento está no cérebro. Então, não existe sentimento no coração. O coração não fica do lado esquerdo do peito, né, e é uma bomba, né, um músculo que bombeia sangue. É muito poético isso, né? Tentem usar essa explicação científica, vamos colocar assim, anatômica, fisiológica, para vocês conquistarem, né, uma mulher ou um homem, né, e vocês fazerem uma poesia. Percebe como que é diferente a atuação? Então, o Marx vai falar aqui, ó, esse enriquecimento humano, ele cria possibilidades para além do que é de fato natural. Então, não tentem conquistar alguém que está falando que o coração não está do lado esquerdo do peito, não tem sentimento, etc, etc, porque não vai dar certo. Isso é uma colocação social que nós apropriamos de algo e criamos uma forma, né, de se relacionar. Então, se você não se apropriar de poesia, né, o ouvido humano que não é, né, educado, né, vamos colocar assim, não vai ter uma apropriação tão bela quanto você falar que, né, o coração não fica do lado esquerdo do peito, tem os sentimentos, né? Eu pensei que meu coração bateu forte por você, né? Então, quer dizer, essa apropriação é uma apropriação humana, é uma apropriação que nós criamos socialmente. Então, não queiram, né, transformar, no caso da educação física, numa explicação não social. Você tem o conhecimento científico e sabe como tratar o conhecimento científico de forma apropriada. Eu vou colocar um outro exemplo da educação física, ainda para não ficar muito longe da educação física. Quantos de vocês aqui ouviram já a expressão clássica, né? Você é professor de educação física? Você é estudante de educação física? Aí a pessoa, sim, sou. Então, como é que eu faço para perder a barriga? Né? Porque se você é professor de educação física, professora, né, e é estudante, então você sabe como perder a barriga, né? E aí lá na fisiologia, o que vocês aprenderam? Né? Na anatomia? Não tem como, né? Por quê? Porque existe gordura localizada, mas não vai ter um exercício para perder a gordura localizada, né? Isso é uma técnica, né, de lipoaspiração, é outra área, né? O médico precisa fazer isso. Não o professor de educação física, mas, no entanto, né, o senso comum traz esse conhecimento à tona. E isso o tempo todo aflora na nossa área. Então, como lidar com isso? Você, enquanto professor numa academia, por exemplo, numa escola, etc., você vai precisar lidar com o senso comum, com o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. O tempo todo essa relação vai estar presente. Então, como lidar com essas situações? Você precisa, enquanto, né, professor e professora, você precisa lidar também com essa relação do conhecimento científico com o conhecimento do senso comum. Não perdendo a beleza, né, de que no caso aqui que o Marx fala, né, do enriquecimento aí, ó. Seu enriquecimento, enquanto segundo a natureza, precisa se enriquecer de uma forma que você se apropria. Tudo que a humanidade produziu de uma forma, né, poética também. E não só com o ouvido bruto aí, como o Marx vai falar, né, ou com o olho, né, que não vê a beleza da forma. Então, para o desenvolvimento homilateral, né, que seria em todas as possibilidades, né, potencialidades, os seres humanos devem educar seus sentidos naturais. E é evidente que o olho humano goza de modo distinto que o olho bruto, não humano. Que o ouvido humano goza de maneira distinta que o ouvido bruto, etc. Igualmente, nosso tato, nosso paladar, nosso olfato natural não são os mesmos ao serem enriquecidos como o gênero humano. Então, nesse sentido, a educação escolar pode contribuir no desenvolvimento máximo das potencialidades humanas, pois ao chamarmos a necessidade de identificar quais são os elementos culturais elementares que precisam ser apropriados pelos indivíduos, contamos com um sistema de ensino
estruturado, onde a maior parte dos conhecimentos clássicos podem ser aprendidos. Quando Demerval Savigny aborda as relações entre a natureza, entre a pedagogia histórico-crítica e a Revolução Socialista, o faz analisando as contradições que fazem presentes na educação escolar, na sociedade capitalista. Ele extrai dessa análise uma perspectiva de trabalho com essas contradições no sentido de que a escola, ao efetivizar sua especificidade, ou seja, a socialização do saber sistematizado, estaria contribuindo também para a luta pela socialização da propriedade dos meios de produção. Por quê? Aqui fica bem claro a relação de disputa, que a luta de classe que existe na sociedade também existe dentro das relações de poder dentro da escola. E a escola, por exemplo, é um espaço de disputa. Tanto é que alguns consideram, eu vou reforçar pela terceira vez, né, que o conhecimento não é para todos. O conhecimento é para uma elite intelectual. Então, esses que consideram essa posição para a escola, significa dizer que estão em outra parte da disputa da luta de classes, e não da parte mais interessada, que o conhecimento deveria ser para todos. Então, aqui, quando ele fala que a socialização do saber sistematizado está contribuindo para a luta pela socialização da propriedade dos meios de produção, significa dizer que, se todos se apropriarem do conhecimento científico, é muito perigoso, a uma parte menor da sociedade que detém esse conhecimento. Então, a disputa pelo saber, saber científico, pelo saber sistematizado, também é uma luta de classes. Essa luta de classes reflete também o conhecimento a ser ensinado. Por isso que é uma disputa tão intensa e tão grande sobre o que é para ser ensinado na escola. É melhor que todo mundo acredite, que a Terra é plana, ou que fique discutindo sobre isso, enquanto o que de fato acontece na escola não é discutido. Por exemplo, a escola não tem condições. O professor, muitas vezes, a professora, muitas vezes não é valorizado. A maioria das vezes não é valorizado, ganha pouco. Então, discutir questões fundamentais, elementares, para transformar de fato a educação do Brasil, não se faz. Mas, vai para outros caminhos, que fogem dos fatos objetivos que acontecem na escola. Então, eu penso que vocês vão conhecer isso também, se vocês não conheceram ainda. Dentro da escola, um dos professores ou professoras mais queridos da escola é o de educação física. A maioria das vezes, o professor de educação física é o mais querido da escola. E aí, muitas vezes, vocês vão ver por quê. Porque é legal, porque sai da sala, porque não dá conteúdo, porque tradicionalmente o conteúdo clássico de educação física é o rola-bola. O rola-bola é o professor deixa de fazer o que quer, e aí a criança se diverte, fica interessante, etc. E qual é o conteúdo que a educação física deveria ensinar? Conteúdo de educação física, existe um conteúdo de educação física? Por que a educação física tinha 3 aulas de educação física na escola, depois, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, agora depois passou para 2, agora tem uma, e agora está perdendo a uma que tem. Por que acontece isso? Primeiro, educação física não caía no vestibular, agora cai no Enem, alguma coisa ou outra, mas não caía no vestibular. Então, para de ser importante. Segundo, o professor tem uma fama de não ter conteúdo a ser ensinado. Então, vocês pensem no que eu disse, e pensem se a educação física tem um conteúdo próprio. Se a educação física, ela tem algo a ensinar. O Vitor Marinho de Oliveira, faleceu recém poucos anos atrás, escreveu um livro clássico na nossa área chamado O que é Educação Física. Nesse livro, o Vitor Marinho, ele vai discutir qual é o conteúdo, o que a educação física ensina. E lá ele vai falar, educação física é saúde? Educação física é esporte? Educação física é jogo? O que é educação física? Ele vai discutir, vai colocar vários elementos do que é educação física. Ao final, para aqueles que já leram o livro, vão entender o que é educação física. Educação física é tudo isso, está discutindo ali, e não é nenhum desses, ao mesmo tempo que é e não é nenhum daqueles elementos. Ou seja, educação física é esporte? É esporte, mas é só esporte? Será que a educação física é só esporte? Será que a educação física é só saúde? Porque principalmente a educação física é vista pela área da saúde. Mas será que é só saúde? Será que o professor de educação física não tem a sua função social aqui enquanto docente, enquanto identidade da área? Será que o professor de educação física não tem o que ensinar na escola? Será que é necessário tirar a educação física porque não tem valor nenhum
não tem possibilidade de contribuir com o desenvolvimento, não tem como produzir em cada indivíduo singular o que a humanidade produziu de conhecimento ao longo da sua história nessa área chamada de educação física? Eu estou colocando esses elementos porque minha intenção é deixar para o debate, tá? Especificamente a educação física. Então, aqui para finalizando, né, penúltimo já aí, esse saber aí que estou defendendo aqui, né, é o saber escolar. A escola não deveria, ou não deve, né, tratar de qualquer conhecimento. E para a sua existência, apenas a existência da cultura acumulada não a justifica. Porque se a gente acumula cultura, se fosse só pela cultura que acumulou, as relações sociais, porque é mais importante, as relações sociais dão conta de explicar. Né? Então, apenas a organização do espaço mais adequado não é suficiente para que ocorra aprendizagem em suas máximas possibilidades. Para existir a escola, não basta a existência do saber sistematizado. É necessário viabilizar as condições da sua transmissão, assimilação. Isso implica dosá-lo e sequenciá-lo de modo que a criança passe gradativamente do seu não domínio ao seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua transmissão e assimilação no espaço escolar ao longo de um tempo determinado é o que nós convenhamos a chamar de saber escolar. Até aqui, tentamos deixar claro que para um indivíduo da nossa espécie humana se torne de fato humano e se humanize, ele deve se apropriar do seu gênero. No entanto, apenas para que ele se torne, humanize e viva em sociedade, suas relações sociais cotidianas, ou seja, o seu convívio social, será suficiente. Acontece que a escola não tem, ou não deveria ter, o papel de maximizar o cotidiano dos indivíduos. E se for para desempenhar este papel, a escola perde sua função social. Por uma vez que não seria mais necessário ir à escola para aprender algo que já está amplamente disponível em nosso cotidiano social. É por isso que a pedagogia histórico-crítica defende que o papel da escola não é mostrar a face visível da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que ocultam sobre os fenômenos que mostram a nossa percepção imediata. Ou seja, se é para mostrar o que já é conhecido, a escola deixa de desempenhar o que ela, por essência, tem como papel, que é socializar o saber sistematizado. Ao deixar de cumprir esse papel, a escola deixa de ter importância. Então, quando você critica o conhecimento, quando você critica a transmissão do conhecimento do saber científico sistematizado, você critica essencialmente o papel fundamental da escola. Você critica o papel fundamental do professor, que é transmitir o conhecimento científico. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento mais desenvolvido, mais elaborado e que nunca deve ser para uma elite. Deve ser para todos, socializado para todos os indivíduos, para cada novo indivíduo da espécie humana, e não para alguns indivíduos que se auto-intitulam detentores do poder saber científico. Então não pode ser para esses, não pode ser para alguns, deve ser para todos. Para finalizar, né, e a educação física, né, que eu já provoquei algumas vezes aí, espero que as provocações, né, tenham, né, efeitos, mas e a educação física? Então, desvelar o real, para além das suas aparências visíveis, é socializar a todos a possibilidade de aprender o que de mais desenvolvido no gênero humano alcançou até o momento. Então, dizer isso, é por isso, né, que a escolha deve ser como função, a escola deve ter como função transmitir o saber sistematizado em suas formas mais desenvolvidas, expressas em conhecimentos clássicos das ciências, das artes, da filosofia e da educação física, né, que eu fiz questão de destacar aqui, maior, porque muitas vezes se esquece, né, a cientificidade da educação física e se perde o valor que a educação física deve ter na escola, né? E aí se tem essa reprodução do que é óbvio, a reprodução do que é o cotidiano do senso comum. Então eu espero que todos aqui, né, aqueles que estão em formação, os que já atuam, né, vão para a escola e não acreditem no que se fala, né? Não acreditem que vocês não têm conhecimento para ser transmitido, que a educação física não tem conhecimento a contribuir com o desenvolvimento do gênero humano.
Então esse desenvolvimento se dá também na educação física. Esse conhecimento a ser ensinado é próprio da nossa área. Qual é o conhecimento próprio da nossa área, né? Então esse conhecimento a ser produzido é o conhecimento que a nossa área produziu ao longo da história, e é ele que deve ser a base do ensino na escola. Então, assim, com isso eu queria deixar, né, essa reflexão para vocês aí e incentivá-los aí no debate a conversarmos sobre essa questão, tá bom? Obrigado. Até se arrumarem, né? Eu quis finalizar aqui porque eu não conhecia o emblema aqui, né, o símbolo da universidade, e aí eu achei muito interessante que dentro do lema da universidade que chama "A vida é um combate", né? Então eu fiz questão de deixar aqui no encerramento porque eu gostei bastante do logo, me identifiquei com a A gente se universidade. identifica todo dia.